Pessoal, eu vou almoçar agora. Acabei de preparar uns alimentos aqui. Quero passar um pouquinho para vocês uma questão de facilidade. Muitas vezes a gente acha um pouquinho complicado montar o prato do bebê, né? Principalmente em início de introdução alimentar. Alguns bebês não aceitam, por exemplo, o alimento na colher. O que que eu faço, né? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um prato bem simples, mas riquíssimo em nutrientes, né, que compõe. Por exemplo, aqui os cortes aqui ideal também. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho brócolis, né? Olha o formato dele. Como é que o bebê pega o alimento em início, principalmente introdução alimentar, com preensão palmar, certo? Ele abraça com um movimento global. Depois ele vai melhorando, né, a questão de destreza com treino e vai formando um movimento de pinça. Aí ele consegue pegar os alimentos com a pinça que a gente chama. Mas nesse início, e dependendo do bebê, se não é tem bebês mais passivos que não gostam muito de pegar o alimento, preferem receber o alimento na colher e tá tudo bem, tá? A intenção aqui dessa live é mostrar para vocês como o bebê consegue pegar mais facilmente. E tem bebês que gostam, né, do alimento em pedaço também, mesmo durante quando consegue fazer o movimento de pinça, tá bem? Então, sempre deixar um cabinho maior, né, não cortar ele muito curtinho para o bebê conseguir fazer a apreensão, tá bem? Então, o tempo de cocção, né, é uma das coisas que muita dúvida também, mas é um, um cozimento em que o bebê consiga, né, cortar com as gengivas, ó. Por exemplo, nós adultos é uma consistência ideal que a gente consiga esmagar esse alimento com a nossa língua contra o céu da boca, tá? Então é essa consistência, esse tempo assim, tá bem? Então, no momento que vocês fincarem um garfo, aquele garfo consiga entrar. Mas nada de ficar mole demais. Por exemplo, uma batata, o bebê vai pegar, ele não tem esse controle de força. Então, a batata não pode ser muito molenga, que passe do tempo e que o bebê aperte e aquilo esfarele na mão. Tem que ser um tempo em que finca um garfo, por exemplo, e aquele garfo entre com uma certa rigidez, assim, certo? Aqui, por exemplo, tem a cenoura, né? Um formato de palito também, que o bebê consegue pegar. Muitas vezes eles levam na boquinha assim, mas muitas vezes eles colocam a parte de baixo também. Então, eles abocanham. Então, é essa consistência também, ó. Tá vendo? Aí podem oferecer o alimento em formato de palito ou também em formato do alimento amassado com o garfo, né? Nada disso se liquidifica, se passa no mixer, nada disso, tá? O bebê consegue, ele consegue fazer um movimento de mastigação com as gengivas. O bebê não precisa ter dente para conseguir mastigar um alimento, tá bom? Aqui no meu prato também tem um macarrão, tá? Então pode ser ó, aqui o grupo de cereais e tubérculos, enfim, carboidratos, o macarrão. Então, esses formatos, assim, se pro bebê pegar, se o bebê que for pegar o alimento, esse formato aqui, né, que é o do rigatone, eu trouxe até para vocês verem. Então, outra coisa que funciona bem também é a massa tipo parafuso ou a penne, sabe? Formatinho um pouquinho maior, o bebê consegue pegar. Se é uma massa muito fininha, às vezes eles até conseguem, mas eles enrolam a espaguete, assim, enrolam e ficam tentando colocar e tá tudo bem. Mas isso facilita e ajuda esse formato aqui, tá? Aqui tem a abobrinha, tá? Eu cozinhei todos juntos no mesmo recipiente, no vapor, tá? Coloquei uma escumadeira, um negócio grande que eu tenho, coloquei elas em cima todos os legumes em cima e uma panela com água embaixo, tampei, tá? Então, bem simples. Aí, como os tempos de cocção são diferentes, quando o brócolis ficou cozido primeiro, aí eu retirei. Depois eu retirei a cenoura, né? Finquei o garfo. E aí, por último, a abobrinha. Então, pode ver que ela tá, ó, ela tá cozida, não precisa retirar casca nem nada. Só higieniza bem os alimentos e tá pronto pro bebê consumir. Tá, ó.
Tá vendo que eu consigo retirar e o bebê consegue cortar isso tudo. Então, vocês estão vendo, assim, que isso pode ser pra família toda, né? Quanto mais vocês conseguirem fazer um alimento para toda a família, facilita muito. Vocês não precisam fazer o alimento diferente, pelo menos esses que estão aqui, vocês conseguem tranquilamente oferecer para o bebê e para a família, para vocês, né? Para mãe, outros filhos, marido, enfim, quem tiver. Então, são alimentos que todo mundo consegue consumir sem ter que ficar fazendo uma alimentação para a família e uma alimentação para o bebê. Isso é muito interessante, né? Resgatar a alimentação em família é muito importante. É uma das coisas que eu, como profissional, priorizo muito. Facilita a vida da mãe, facilita a vida do esquema da casa, da rotina familiar, tá? Aqui tem uma carne, tá? Eu assei, que é sobrecoxa, no caso. Mas dá pra pegar coxa, o bebê segurar também. Ou pode cortar, né, o pedaço, eu retirar a pele, assim, eu assei ela com pele e tudo. Você pode retirar um pedaço que o bebê consiga segurar também, tá? Ele vai manipular na boquinha, vai arrancar um pedaço. Se ele não conseguir manipular o pedaço dentro da boquinha, ele vai cuspir. Então, ele vai conseguir lidar. Não precisa ficar tirando os pedaços, que se vocês enxergarem, o bebê tirou um pedaço, tá? Não precisem se apavorar. Se ele não conseguir lidar com aquele pedaço na boquinha, ele vai cuspir, tá? Ou ele vai ficar mastigando, colocando com lateralidade de língua alimento para dentro da bochecha, para outra bochecha. E assim ele vai fazendo o treino necessário para ele evoluir nessa habilidade motora oral, para conseguir fazer um processo mastigatório bem eficiente. Mas isso precisa de treino, tá? Então não se apavorem, tá bom? Eu vou fazer uma live essa quinta-feira, inclusive dia 4 agora, às 21h30. Quem quiser assistir é sobre os cortes ideais dos alimentos para evitar o risco de engasgo. E se acontecer, né, que é bastante raro de acontecer, mas não é impossível, como proceder, né, caso aconteça algum engasgo do bebê, da criança, enfim, tá bom? Então, vamos ver a questão de composição do prato, ó. Eu tenho cenoura, grupo dos legumes, brócolis, abobrinha, cereais e tubérculo, macarrão e uma carne. Nesse prato aqui estaria faltando, se fosse para compor os 5 grupos alimentares, uma leguminosa, né? Que seria ervilha, o feijão, a lentilha, o grão de bico, enfim. Mas hoje não foi possível e tá tudo ótimo, tá bom? Sem nóia, sem achar que tá faltando algum alimento que não vai ingerir, o bebê não vai ingerir os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento. É um equilíbrio. No momento em que a gente leva esse equilíbrio para a vida, né, com tudo e principalmente a alimentação dos bebês melhor. Vou dar uma dica bem legal para vocês de uma questão de macarrão. Eu sempre rego no fim o azeite de oliva, por isso que a minha mão sujou. Até vou pegar um guardanapo aqui. Papel toalha. E aí, vocês já almoçaram? Os bebês estão dormindo? Estão fazendo? Então, olha só. Esse macarrão que eu fiz agora, tá? Sem marca nem nada, não é a intenção. Mas eu fiz esse aqui da Rigatoni, da Barilla. Eu vou ler pra vocês a lista de ingredientes. É bem importante vocês verificarem isso. Sempre o momento de introdução alimentar, seja início, seja, né, metade, final de introdução alimentar, que se estende dos 6 aos 24 meses do bebê, sempre priorizem qualidade. É uma boa oportunidade para vocês conseguirem melhorar a alimentação de vocês também. Tá? Então, por exemplo, sempre lê a lista de ingredientes dos alimentos, tá? Por exemplo, esse aqui, ingredientes, é só sêmola de trigo duro e água, tá bem? Então, excelente. Não tem sal na composição, não tem corantes, não tem estabilizante, não tem vários... todas a questão, quanto mais ingredientes tiver a lista, pior é aquele alimento. Por quê? Para aumentar o tempo de prateleira daquele alimento, para ele poder conservar, para ele poder não estragar, enfim, tá bom? Mas tem vários no mercado que hoje em dia eles estão cuidando bastante. Eu tenho um outro aqui que eu adoro, esse macarrão, o Alonso ama. Claro que eu faço umas 2 vezes na semana no máximo, né, para variar os carboidratos, enfim.
Mas esse aqui da Las Acácias, eu gosto bastante também do kits. Todos os animaizinhos que estão aqui, tem macaco, hipopótamo, girafa, todos os animais que estão aqui, é o formatinho do alimento, do bichinho. Então, vamos ler a lista de ingredientes desse macarrão aqui. Sêmola de trigo duro, enriquecida com ferro e ácido fólico. Só isso. Ok, tá? Pode conter vestígios de ovo, tudo bem, tá? Não tem nada de ruim aqui, tá? Esse outro aqui que eu tenho, que é da Isabela, bem comum, tá? Às vezes eu faço, mas eu gosto bastante do Barilla, mas é bem mais carinho, né? Mas eu gosto bastante. Esse aqui tem, por exemplo, ingredientes, olha a diferença. Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais, urucum e cúrcuma, tá? Não tem necessidade, se a gente for pensar num alimento por si só, por que vai ter corante aqui, né? Então, assim, eu usar um corante natural, tudo bem, mas por que vai ter um corante aqui dentro? Então, não tem. Quanto menos ingredientes tiver o alimento, melhor. Por exemplo, então, na sequência, ficaria esse, né, o melhor. Esse como segundo em qualidade. E esse como terceiro em qualidade. Nesses 3 exemplos que eu tô dando pra vocês, tá bom? Tem N, né, variações no mercado que vocês podem cuidar. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Então, quando vocês forem preparar o alimento do bebê, por exemplo, vamos preparar o macarrão, tá? Vamos preparar esse aqui. Vocês podem simplesmente fazer o alimento, né? Cozinhar a massa junto, separa para o bebê antes de colocar sal, né? Vocês podem colocar temperos nesse macarrão, temperos de horta, alinho, cebola, fica excelente. Regar com azeite de oliva, né? Colocar um fio em cima, assim, por exemplo. E tá ótimo, tá excelente, excelente prato para oferecer pro bebê. Ele não precisa comer tudo nem de tudo. O que interessa é vocês oferecer. E para vocês, colocar sal, corrigir com o sal até 12 meses, tá bem? E é uma dica importante, não é porque o bebê completou 12 meses que vocês podem, né, colocar o sal, enfim, na quantidade exorbitante, jamais. Né? Inclusive para a saúde da família em geral. Vamos resgatar essa questão da alimentação equilibrada, tá? Então, colocar uma quantidade, né? O sal, sempre lembrar que o sal é um realçador de sabor. Sempre temperem com temperos naturais, né? Ervas naturais. E no fim vocês corrijam para o sal. Tá bem? Essa é a dica de hoje, então, composição de um prato bem bacana, bem legal. Vou mostrar para quem tá chegando agora. Então, aqui tem frango, macarrão, brócolis, cenoura e abobrinha, tá? Bem legal esse pratinho, tá? Vou ver as perguntinhas aqui agora de vocês. Eu posso cozinhar o grão de bico em uma boa quantidade e armazenar no congelador em cubinhos de gelo? Posso indo descongelar um pouco cada dia? Sim, pode sim, facilita bastante a vida. Pode fazer isso com grão de bico, feijão, as leguminosas, é uma das que eu mais indico para fazer, porque a gente é difícil, é um alimento que não é tão prático de fazer diariamente, né? Tem 1 aninho e 2 meses, que amor, tá? Gente, cheguei, mãe com amor. Gente, cheguei agora. Esta opção para o bebê pegar com as mãos a partir de quantos meses? A partir de 6 meses, tá? O bebê no início tem preensão palmar, depois ele vai refinando esse movimento global e vai conseguindo pegar, né? Com movimento de pinça. Mas, dependendo da idade do bebê, tem bebês que ainda gostam de pegar o alimento assim. Pode oferecer dos 6 meses em diante até quando vocês quiserem, tá? Oi, Raquel, tudo bom? Exatamente. O Judibit oficial, exatamente, a família junto é muito importante. Esse resgate da família, né? No alimentação em família, às vezes os horários da família pode não bater com o horário do bebê, mas sempre que possível isso é muito importante. Muito importante. O bebê vai ver você se alimentando, vocês são um exemplo dele, ele vai tentar imitar. E vai tentar fazer o que vocês estão fazendo, tanto com o processo mastigatório, quanto com o processo, né, do que está fazendo, ele vê.
por exemplo, no momento em que eu... perdão. No momento em que eu abocanhar uma cenoura, observem se o bebê não tá olhando o que vocês estão fazendo. Eles adoram, às vezes eles pegam e levam. Às vezes eles pegam um alimento e fazem assim, ó. Isso, com os sensores da boquinha, os sensores que tem na mão, tá reconhecendo os sensores de dentro da boquinha. É sensacional, quando a gente entende tudo isso, é muito legal. Oi, Justina, tudo bom? Pra quem entrou agora na live, vê desde o início a questão, né, do formação do prato e o corte dos alimentos. Minha bebê está com 5 meses, então já estou aprendendo sobre A. Muito bom, muito bom. Entra lá no meu site, também com amor. Entra no meu site, que vocês vão ver, tem bastante coisa em relação... Bastante não, né? A gente está aprimorando agora, mas sobre os tipos de introdução alimentar, já tem lá, tem o depoimento das mães, dá uma olhadinha, cintiafiore.com.br. Tô vendo aqui. Então é muito importante a gente entender a questão não só, né, do tipo de alimentos, os cortes, mas os tipos também em relação à idade, é muito legal. O povo fica falando, mas não liga. O importante é a saúde dele. Com certeza, o que interessa, né? A questão do que a gente está fazendo vai ter daqui 20 e poucos dias. Entrem lá no meu site, vai ter o webinário de introdução alimentar, que vai iniciar uma próxima turma agora no mês que vem. Então, na realidade, esse mês, né? Então, a gente vai ver toda a questão, né? Dessa questão em família, é um momento em que a gente dá esse exemplo e a família começa a entender que esse é o ideal, que esse é o correto, eles acabam se integrando junto, né, com a questão familiar. Aí os pitacos de família, vizinhos e amigos ficam em segundo plano e a gente acaba não dando tanta importância, mas a gente precisa se empoderar de informação antes, tá? Em relação ao feijão preto, também tem que deixar de molho por pelo menos 24, pelo menos 12 horas, Raquel. 12 horas já é o suficiente, tá? Aí deixa o feijão de molho. Se vocês notarem que o bebê ficou um pouquinho, né, com desconforto abdominal, bebê que é questão do feijão, enfim, deixa por mais, né, 24 horas ou 36 horas, mas normalmente 12 horas já é o suficiente, tá? Porque aí ele retira todos os fatores antinutricionais presentes ali, fitatos, enfim, tá bom? Mas já é suficiente 12 horas em média, tá? Oi, Nova por aqui. Muito bem-vinda, Varotona. Oi, Nova por aqui, meu bebê de 6 meses já faz essa boca assim que vê o prato. Que amor, lindo! Mas estou tendo muita dificuldade na hora dele comer. Come a primeira colher e as demais trava a boca. Bem comum isso. Vai dar uma olhadinha lá no meu site, tá? Que vai ter um webinário daqui um pouco mais, esse mês ainda. A gente vai abrir uma turma, que eu vou fazer acompanhamento com essa turma também, tá? Vai ser bem bacana, vai ter as dúvidas, só que as vagas vão ser limitadas, por quê? Porque eu vou precisar, obviamente, né, ter as mães junto comigo e eu preciso dar atenção nesse grupo que eu vou ter. Eu vou tirando as dúvidas diariamente durante a semana e essa é uma das grandes dúvidas, tá? Fica ligada que vai abrir daqui um pouquinho mais as inscrições. E quinta-feira tem uma live também, essa quinta. Olhem lá no meu feed, eu publiquei já o post lá sobre risco de engasgo, como oferecer os formatos ideais, enfim, fica ligado. Só que vocês têm que se inscrever nessa live, tá, pessoal? Que vai ter quinta-feira. A lentilha, alguém perguntou da lentilha. A lentilha não tem necessidade de deixar de molho, tá? A lentilha não precisa, tá bom? Pessoal, então eu vou colocar o link do meu site aqui, tá? É cintiafiore.com.br.
Nutri. .com.br, tá? Se quiserem dar uma olhadinha lá sobre os tipos de introdução alimentar em relação ao webinário também, que vai ter, que a gente vai abrir agora no final do mês. A gente tá adequando os materiais, que vai estar muito bacana. Não esqueçam, essa quinta-feira, dia 4, né? 4, quinta-feira, às 21h30, uma live sobre como prevenir o risco de engasgo, o que fazer se isso acontecer, certo? Como proceder, tá? Jamais enfiar o dedo dentro da boca do bebê, enfim, várias coisas bem interessantes que vocês não podem fazer a intervenção. A intervenção tem que ser adequada, se precisar, tá bom? Então, fique ligado, os cortes dos alimentos ideais, adequados para prevenir qualquer risco de engasgo, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Agora eu vou comer. Quem tá entrando agora e perdeu a live desde o início, tá bem bacana. Os cortes dos alimentos, o pratinho ideal, né? Os formatos dos alimentos ideais, enfim. Dê uma olhadinha desde o início. Eu vou deixar salva até amanhã essa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Bom almoço, e eu vou almoçar agora, tá bom? Beijão.